Olá, pessoal do canal dos Pesadelos. Me chamo Márcio, sou aqui de São Luís, mas minha família é toda do interior, mais precisamente de um povoado chamado Canto do Escondido, perto de Guimarães, no Maranhão mesmo. Eu estou escrevendo isso porque esses dias eu lembrei de um causo que meu avô materno contava e que mexeu muito comigo na época. Ele chamava-se Raimundo Bento, mas por lá todo mundo chamava ele só de Seu Bento. Ele era um daqueles homens que só se calava para dormir, e olha lá. Mas sempre que chegava o tempo da quaresma, principalmente quando se aproximava a Sexta-feira da Paixão, ele ficava mais quieto, mais pensativo. Era como se ficasse com o juízo em outro lugar. Só depois de muitos anos, quando eu já era quase rapaz feito, foi que ele me contou o motivo. A história que ele me contou nunca mais saiu da minha cabeça. E eu confesso que hoje em dia, quando passa da meia-noite numa Sexta-feira da Paixão, eu nem me atrevo a sair de casa, porque o que ele viu e o que ele passou foi coisa de outro mundo. Vou contar do jeito que ele me contou. Canto do Escondido, 1974. Terceira sexta-feira da quaresma. Naquele tempo, o povoado nem luz tinha direito. O fornecimento de energia era todo falhado. E quando dava 6 da tarde, o pessoal já ia acendendo lamparina. O rádio era a única companhia, mas até ele falhava vez ou outra. A maioria da vida mesmo era na roça e na fé. O povo de lá era muito devoto, fazia promessa, acompanhava as rezas, tudo certinho. E a quaresma era levada a sério. Ninguém pescava em rio, não comia carne vermelha, não varria quintal de noite, nem varava madrugada fora de casa. Era o tempo do recolhimento, como eles diziam. Na terceira sexta-feira da quaresma daquele ano, Seu Bento, que era lavrador e criava umas vaquinhas e bodes nos terrenos perto da mata, acordou de madrugada para ir ver uma das vacas que estava prestes a parir. Ele tinha feito uma espécie de palhoça mais adiante da casa, no baixão, onde os animais dormiam mais resguardados. E como o bicho já estava inchado fazia uns 2 dias, ele resolveu dar uma olhada antes do sol nascer. Disse que saiu de casa ainda no escuro, com um lampião pequeno na mão, e foi descendo pela estradinha de barro, meio envolta de mato, passando perto da capelinha abandonada de São Sebastião, que ficava um pouco afastada do povoado. Essa capela, aliás, era muito antiga, datada ainda do tempo dos avós dele, mas estava fechada havia anos. Ninguém mais fazia missa lá. As portas estavam pregadas com tábuas e o sino não tocava desde que um raio caiu em cima do telhado, muitos anos antes. O avô disse que nesse dia, quando ele passou pela frente da capelinha, o lampião dele falhou. A chama deu uma tremida, como se o querosene tivesse acabado, mas ele sabia que tinha enchido direitinho antes de sair. Foi nesse exato momento que ele ouviu o primeiro som. Mas não era barulho de bicho nem de vento. Era como se fossem passos, muitos passos. Ele olhou para o lado, para o mato. Nada. Olhou para a capela, tudo escuro. Mas o som aumentava, como se tivesse vindo do fim da estrada, naquela parte que descia para o igarapé seco. Era um som abafado, compassado, como de gente caminhando devagar, mas em grupo. Seu Bento, homem teimoso que era, ainda achou que fosse algum grupo vindo de outro povoado, talvez voltando de alguma reza ou mesmo uma visita. Mas o horário não batia. Era quase 3 da manhã e ninguém andava por ali nesse tempo. E foi aí que ele viu. Primeiro viu uma luz fraca vindo da curva do caminho. Uma luz amarelada, igual a de lamparinas. Depois viu os vultos. Ele disse que parou ali, do lado da capela, com um lampião tremendo na mão, e ficou só observando. O que ele viu foi uma procissão, mas não uma procissão qualquer. Era um grupo grande, umas 30 ou 40 pessoas, todas vestidas com panos escuros, véus e túnicas antigas. Ninguém falava nada. Não se ouvia sequer o som de uma tosse ou um cochicho, só os passos e o farfalhar das roupas.
E o pior, as lamparinas que eles carregavam não tinham chama. Parecia uma luz morta, fria. Ele tentou ver os rostos das pessoas, mas não conseguiu. Disse que os véus cobriam tudo, e os que não usavam véu tinham o rosto pálido, apagado, quase sem feição. E todos olhavam para frente, como se estivessem hipnotizados por algo invisível. Seu Bento não sabia se corria ou se ficava, mas o corpo dele travou. Disse que tentou gritar e não conseguiu. O som da própria respiração parecia abafado, como se o ar tivesse ficado pesado. A procissão parou em frente à capelinha. Todos se viraram na mesma hora, como se obedecessem a uma ordem silenciosa. E foi nesse instante que ele viu que não havia olhos. Onde deviam estar os olhos, havia buracos escuros, fundos, como se fossem cavernas vazias. E então uma mulher se destacou do grupo e se virou para ele. Ela usava um vestido branco sujo, velho, rasgado nas pontas. O véu dela caiu quando o vento soprou, e o rosto não tinha boca, não tinha nariz. Era só uma pele pálida, fina, lisa, com 2 buracos fundos no lugar dos olhos. Ela levantou a mão como se pedisse silêncio, e depois apontou para o lampião dele. O lampião se apagou na hora. Seu Bento disse que sentiu um arrepio correr por dentro da espinha, e o ar ao redor dele ficou gelado, mesmo sendo madrugada quente de março. O grupo começou a se mover de novo, dessa vez entrando dentro da capela fechada. Mas a porta estava trancada com tábua, e mesmo assim, eles atravessaram como se fossem fumaça. Quando a última figura sumiu dentro da parede, o sino da capela tocou sozinho. 3 badaladas. A casa da vó Vicência virou um silêncio só depois daquele dia. Os passarinhos ainda cantavam de manhã, os galos ainda davam o aviso da madrugada, mas parecia que tudo tinha perdido um pouco do brilho. E foi ali, naquele silêncio, que ele me contou o resto. Sentado na rede, um cigarro de palha na mão, o velho Jerônimo olhou para as mãos calejadas e disse: "Eu fiquei doente uns dias depois daquilo, meu filho. Não sei se foi o frio da madrugada ou se foi outra coisa. Algo que entrou comigo quando pisei naquela estrada na hora errada. Eu sonhava com os vultos. Sonhava com o rosto da mulher do véu branco. Sonhava com a cruz que o Fabiano arrastava nos braços. E em todos esses sonhos, o mesmo som. O arrastar das sandálias no chão de barro e o murmúrio de reza em latim, embolado como se fosse cantado por gente que já não era desse mundo. Disse que a febre só passou quando a vó Vicência chamou o padre e mandou benzer ele com água benta. Mas mesmo assim, ficou com o rosto meio abatido, com olheira fundinha e o coração apertado. E foi nessa parte que ele fez um silêncio comprido. Eu esperei, sem pressa. O vento balançava a copa da mangueira e o cheiro de café coado vinha lá de dentro. Ele pigarreou e falou mais baixo. Teve uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para tua avó. Naquela mesma noite, depois de ver a procissão, eu sonhei que estava dentro de uma igreja. Mas não era a igreja lá do povoado, não. Era uma igreja velha, com as paredes toda rachada e sem teto. Lá dentro só tinha vela acesa e gente ajoelhada, mas ninguém virava o rosto. Tudo com véu igualzinho àqueles que eu vi na estrada. A mulher do véu branco estava na frente, perto do altar, apontando para mim. E quando eu olhei para trás para sair, a porta tinha sumido. Ele disse que acordou suando, com gosto de terra na boca, como se tivesse comido barro. Foi ali que ele decidiu nunca mais sair de casa depois das 8 da noite nas sextas de Quaresma. Passaram-se os anos. Vô Jerônimo ficou velhinho, mais calado, mas ainda lúcido. E um dia, já mais perto de partir, ele me chamou de lado. Disse assim: "Tem coisa nesse mundo que é só castigo para quem não tem fé. Mas tem coisa que é aviso. Aquela procissão que eu vi
era aviso. E não era só para mim, não. Era para todo o povo daqui. A gente esqueceu de rezar pelas almas. Esqueceu de acender vela, de mandar fazer missa. E elas voltam. Porque alma esquecida vira alma penada. No velório dele não teve trovão nem assombração. Mas eu senti um frio estranho subir pelas pernas. E quando fecharam o caixão, uma mulher idosa, que ninguém da família conhecia, se aproximou, pôs uma vela branca acesa sobre a tampa e disse: "Agora ele vai em paz." Ela saiu sem dizer nome, sem aceitar café, sem dar abraço. Sumiu pela estrada de chão. Um primo meu até tentou ver para onde ela tinha ido, mas jurou que não viu ninguém andando na estrada, nem para um lado nem para o outro. Hoje, quando chega a quaresma, eu lembro do vô. Deixo sempre uma vela acesa nas noites de sexta-feira, especialmente na Sexta da Paixão. Rezo um terço, deixo uma cruz feita de palha na janela e evito passar perto da encruzilhada onde ele viu a procissão. Porque eu sei, eu sinto. Não era só história de velho, era verdade. E às vezes, de madrugada, quando o galo canta mais cedo do que devia, eu me pego ouvindo o mesmo som que ele descreveu. O farfalhar de pano pesado sendo arrastado, um coral longe, como se viesse debaixo da terra, e o tilintar de um sino antigo, como aqueles que tinham nas igrejas de antigamente, onde ninguém mais entra. Se você que está lendo isso aí no canal Pesadelos já escutou esse som ou viu qualquer coisa parecida, não duvide do que te digo. Acenda uma vela, reze por uma alma esquecida, e se por acaso cruzar com a procissão, abaixe a cabeça, não tente ver os rostos e não fale nada. Só reze, porque tem coisa que não é para ser vista, e muito menos para ser questionada. Desde aquele dia, eu nunca mais passei uma sexta-feira da paixão sem me lembrar disso. Não é coisa que a gente esquece fácil, principalmente quando se mora num lugar pequeno, onde todo mundo conhece todo mundo e os casos correm ligeiro que nem vento batendo em telhado velho. A gente mora num sítio chamado Lagoa do Mato, que fica para a banda leste de Icó, já quase chegando em Oroz. Meu pai faleceu já faz mais de 15 anos. E desde então sou eu e Mainha só. A casa que a gente vive é daquelas de tijolo cru, com um alpendre de cimento batido e um poço artesanal que já estava ali desde o tempo do meu avô. Água ali nunca faltou, mesmo na seca mais braba. Era quinta-feira santa quando tudo começou. Lembro como se fosse hoje. O calor estava de rachar e mesmo sendo outono, o céu estava limpo demais pro gosto da gente. Nenhum sinal de nuvem, e o vento estava parado. Uma mudez no tempo, sabe como é? Daquelas que fazem a gente sentir o corpo meio alerta, como se o mundo tivesse prendendo a respiração. A gente passou o dia todo cozinhando as comidas da Semana Santa. Fizemos arroz doce, peixe assado, feijão de corda e deixamos tudo separado para não mexer mais até o domingo. A tradição aqui é antiga. Na Sexta-feira da Paixão, ninguém mexe com faca, nem martelo, nem varre casa. Tudo se recolhe nesse dia, dizia a Mainha, e eu respeitava, mesmo sem entender direito. Pois bem, quando foi lá para as 4 da tarde da sexta-feira, começou uma ventania do nada. Mas era um vento seco, quente, que não aliviava em nada o mormaço. Era como se o calor tivesse ganhado força. O céu escureceu do lado do poente e Mainha ficou calada olhando para lá, encostada no batente da porta. Lembro dela dizendo baixinho: "Tá vindo mudança." Mas o que veio não foi chuva, foi ela. Era já de noite, acho que umas 7h30, quando bateram no portão. A gente não costuma receber visita nesse dia, nem parente vem, porque todo mundo fica recolhido. E a estrada que leva até aqui é longa, de chão batido e cheia de pedra. Quem vem andando, vem porque precisa muito.
Mainha foi espiar pela fresta da janela e não disse nada. Só me chamou baixinho. Marineta, vem cá ver isso. Me aproximei e vi. Tinha uma mulher em pé, do lado de fora, sozinha. Ela usava um vestido branco, longo, quase encostando no chão, e estava descalça. Não dava para ver o rosto direito, porque ela mantinha a cabeça baixa como se tivesse cansada. Mas uma coisa me arrepiou logo de cara. Ela estava parada, sem se mexer, e parecia que nem respirava. A mulher bateu de novo no portão. 3 toques, secos. Mainha, mesmo desconfiada, abriu a porta e foi até a cerca. Eu fiquei atrás, só observando. A mulher levantou a cabeça devagar. Os olhos dela. Olha, eu juro por tudo que é mais sagrado. Não tinha brilho nenhum. Pareciam olhos de retrato antigo. E a voz, quando ela falou, foi baixa e rouca. A senhora tem um copo d'água? Foi só isso. Mas o jeito que ela falou arrepiou até o fundo do meu couro. Era como se cada palavra dela saísse com muito esforço, como se estivesse vindo lá do fundo da terra. Mainha demorou a responder. Ela olhou para mim, depois olhou de novo para a mulher. Eu disse, só com os olhos, não dá, Mainha, entra para dentro. Mas ela não respondeu. Ficou ali, imóvel. A mulher repetiu, água, por favor. Mainha então respirou fundo e disse, tenho sim, só um instantinho. Voltou para dentro e pegou um copo de alumínio. Desses antigos que a gente só usa no dia a dia. Encheu de água do pote e voltou para entregar. Eu fui atrás contra minha vontade. Quando ela passou o copo para a mulher, a mão dela triscou na da visitante e Mainha deu um leve sobressalto. A mulher pegou o copo com as 2 mãos, mas não bebeu. Só ficou olhando para a água por alguns segundos e aí devolveu o copo. Vazio. Nem vimos ela beber. Só sabemos que o copo voltou seco. Mainha ficou olhando para ela e perguntou, a senhora é daqui da região? A mulher não respondeu. Só olhou por cima do ombro para a estrada, como quem vai embora. E foi. Começou a caminhar devagar, sem olhar para trás. A gente ficou ali parada vendo ela sumir estrada abaixo, até o clarão do vestido branco se apagar na escuridão. Não deu 5 minutos e o silêncio voltou. Mas, quando Mainha entrou de novo em casa, ela estava com o rosto pálido como cal. E a mão que segurou o copo estava fria, gelada mesmo com o calor que fazia. E falou só isso. Aquela mulher não era desse mundo. E foi aí que tudo começou a piorar. Depois que aquela mulher sumiu estrada abaixo, Mainha fechou o portão sem dizer uma palavra. A mão dela tremia e eu percebi que ela estava respirando fundo, como quem tenta se acalmar por dentro, mas não consegue. Sentou na cadeira de balanço que era do meu avô e ficou ali, de cabeça baixa, olhando para o chão como se tivesse escutado sentença de morte. Eu tentei puxar assunto. Disse que podia ter sido alguma moradora de sítio vizinho, alguém de passagem. Mas Mainha só balançou a cabeça devagar e falou algo que me deixou gelada. Tu reparou que o pé dela não levantava poeira? Aquilo me travou por dentro. Naquela estrada aqui do sítio, qualquer um que passa deixa rastro. Poeira sobe, pedra vira, até os galos lá de casa fazem poeira quando correm. Mas ela, nada. Tava como se o chão nem notasse que ela pisava. Ainda naquela noite, umas 9 e pouco, a energia caiu. Ficamos no escuro, só com a luz de uma lamparina. E foi nesse silêncio abafado que começamos a escutar o barulho de passos. Passos secos, lentos, como de pé descalço, arrastando no chão de barro. Mainha segurou minha mão com força e eu senti que ela estava suando frio. Olhamos pela fresta da janela de novo. Lá estava ela, a mulher, parada no mesmo lugar do portão, mas dessa vez com o rosto voltado para a gente. Não sei explicar direito. O rosto dela era estranho. Não era feio, nem bonito. Era sem expressão nenhuma, como se fosse feito de cera. O olhar dela, mesmo de longe,
Parecia mirar direto nos nossos olhos. Dessa vez, ela não pediu nada, só ficou ali, parada, uns 2 minutos. Depois virou de novo e foi embora, sumindo estrada adentro. Naquela noite a gente não dormiu. Mainha ficou de vela acesa, rezando em voz baixa até o dia clarear. No outro dia, um sábado de aleluia, fomos até a casa de Dona Conceição, uma senhora muito antiga aqui do povoado, que dizem que tem rezas para tudo quanto é coisa. Contamos o que aconteceu. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou: "Foi na sexta-feira da paixão?" Mainha confirmou. "E ela pediu água?" "Pediu", disse Mainha. "E eu dei." Dona Conceição olhou sério e falou com voz baixa: "Essa mulher aparece há décadas por aqui. Em outros sítios também, sempre na mesma data. Às vezes veste preto, às vezes branco, às vezes tem rosto, às vezes não tem. Pede água. Se negar, algo ruim acontece. Se der, às vezes a pessoa é abençoada. Outras vezes, só carrega a lembrança para o resto da vida." Eu perguntei se ela era alguma alma penada, algum espírito. Dona Conceição respondeu com uma frase que até hoje me arrepia: "Ninguém sabe de onde ela vem, nem para onde vai. Só se sabe que ela não caminha sobre o mesmo chão que nós." Fomos embora com o coração apertado. Mainha ainda passou mal por uns dias. Teve febre, dor no peito, e por um tempo eu achei que ela não ia melhorar. Mas melhorou. Com o tempo foi voltando ao normal. Só que nunca mais foi a mesma. Nos anos seguintes, toda sexta-feira da paixão, a gente acende vela, deixa um copo d'água em cima da mesa da cozinha e não abre mais a porta depois do pôr do sol. É a nossa forma de respeito ou de medo. Mas sabe o mais estranho? No ano seguinte, em 2020, bem na mesma data, o copo que deixamos na cozinha amanheceu vazio. A água tinha sumido. Nenhum de nós dois acordou de noite. Nenhum barulho, nenhum sinal de porta aberta, nada. Mas o copo amanheceu seco. E no chão, perto da porta, havia marcas de pé descalço e não eram nossas. Não conto isso para assustar ninguém, mas conto porque sei que tem gente que já viveu coisa parecida e tem medo de falar, com receio de rirem da cara dela. Eu vi, minha mãe viu, e o que a gente viu não era desse mundo. Então, se algum dia baterem à sua porta na sexta-feira da paixão e for uma mulher, seja de branco, de preto, velha ou nova, ouça bem como ela pede e pense 2 vezes antes de dizer não. Obrigado por abrirem espaço para esse relato aqui no canal Pesadelos. Só de contar, já sinto o corpo mais leve, mas sei que, quando chegar a próxima Semana Santa, não vai ter vela, nem oração, nem copo d'água que me deixe dormir em paz, porque ela ainda vem. Quando algo estranho acontece em um lugar pequeno, logo se espalha entre os moradores e as histórias começam a ganhar vida própria. Pedra Branca, uma cidadezinha no interior, é o tipo de lugar onde as pessoas são simples, mas têm uma fé que, mesmo em tempos modernos, ainda é muito forte. E como se o tempo não passasse ali, as lendas antigas ainda circulam pelas esquinas, pelas rodas de conversa, sempre com um toque de mistério e medo. Eu cresci ouvindo as pessoas falarem sobre os pecados da Sexta-feira da Paixão, como se fosse um dia sagrado onde ninguém podia fazer nada que fosse contra a fé, como pescar, caçar ou até mesmo fazer qualquer tipo de festa. Diziam que se quebrasse essas regras, o preço seria alto. Eu sempre escutei essas histórias com um sorriso cínico no rosto, achando que eram apenas superstições antigas. Mas tudo mudou naquele ano, na Sexta-feira da Paixão, quando eu vi o que vi. Eu estava ali no riacho, perto de casa, tentando pescar, como sempre faço na sexta-feira, pois o trabalho na roça já estava feito. O sol já estava quase se pondo
E o vento começou a ficar estranho, mais pesado, como se alguma coisa estivesse no ar. A cidade estava quieta e as ruas desertas, como se todo mundo tivesse se trancado em casa, talvez por medo de desobedecer às leis não ditas do dia. Foi então que vi o homem. Ele apareceu na estrada de terra, vindo de longe, da direção da serra. Estava de capô, e a primeira coisa que me chamou a atenção foram os olhos dele. Eram vermelhos, não vermelhos como os de quem está com raiva, mas uma cor tão intensa que parecia que estavam pegando fogo. Ele olhou para mim enquanto passava e por um momento não consegui me mover. Não sou de me impressionar com gente estranha, mas aquele olhar, aquilo me fez sentir um calafrio. O homem continuou o caminho dele, sem parar, sem dizer nada. Eu me virei e pensei em continuar pescando, mas algo não estava certo. A água estava mais fria do que de costume, e a sensação de estar sendo observado não me deixou em paz. Eu comecei a ouvir um barulho vindo da estrada. Era o som de algo pesado caminhando, mas quando olhei para a estrada não vi ninguém. A sensação de que alguém estava me vigiando me fez acelerar o passo, e foi aí que eu vi. No meio da neblina que parecia ter surgido do nada, apareceu um cão. Era um cão grande, de pelos negros, e seus olhos eram os mesmos olhos vermelhos que o homem tinha. Ele não fez nenhum barulho, mas sua presença me paralisou. Ficou parado ali, me encarando. Eu senti que, de alguma forma, ele estava esperando algo de mim. Como se eu fosse o alvo de alguma cobrança que ainda não entendia. Eu não sabia o que fazer. O bicho não parecia natural. Olhei para os lados, pensando em fugir, mas as pernas não me obedeciam. O cachorro avançou um passo, depois outro, e eu sentia o coração bater forte no peito. O latido que ele deu foi algo que eu nunca vou esquecer. Não era um latido comum. Era profundo, como se viesse de algum lugar muito distante. O tipo de latido que te faz sentir um peso no peito, como se algo de ruim estivesse prestes a acontecer. Foi quando eu realmente entrei em pânico. Abaixei a cabeça e comecei a correr sem olhar para trás. O medo me tomou de tal forma que eu nem percebi que estava fugindo para a cidade. Cheguei até a praça e foi aí que a neblina desapareceu. O cachorro, o homem, tudo sumiu de repente. Mas a sensação de que algo estava errado permaneceu. E eu corri para minha casa sem parar, sem respirar direito. Naquela noite, o silêncio na cidade foi mais denso do que nunca. Não se ouvia um único som. Ninguém se atrevia a sair de casa e tudo parecia mais pesado, como se o tempo tivesse parado. As ruas, que normalmente eram animadas, estavam completamente vazias. Eu não consegui dormir. Aquela imagem do cão e dos olhos vermelhos não saía da minha cabeça. Eu já tinha ouvido falar das histórias sobre o que acontece com quem quebra os costumes sagrados da Sexta-feira da Paixão, mas sempre pensei que fosse só superstição. Na manhã seguinte, as pessoas começaram a falar. Diziam que o cão negro com olhos vermelhos aparecia para cobrar aqueles que desrespeitavam o sagrado. Eu não sabia o que pensar, mas naquele momento comecei a acreditar, porque ninguém mais, nem os mais velhos, tinham coragem de sair de casa naquele dia, e quem ousasse pescar ou caçar. Bom, sempre dizia que a noite traria algo que não era deste mundo. Eu não posso mais ignorar o que vi. Não sei se era um aviso de Deus, ou se o próprio demônio estava atrás de mim. Mas a cidade de Pedra Branca nunca mais foi a mesma. Todo ano, na Sexta-feira da Paixão, a cidade fica quieta, sem ninguém ousando sair de casa. E eu aprendi da pior maneira que na vida certas coisas não devem ser ignoradas. Eu quebrei um dos maiores mandamentos da nossa cidade, e o que aconteceu comigo eu nunca vou esquecer.
Aquela sexta-feira começou como qualquer outra, com a cidade calma, quase deserta, exceto pela procissão que passava no centro. As ruas de terra batida estavam cobertas por uma poeira fina que se levantava a cada passo que alguém dava. O calor estava insuportável, típico do começo da quaresma. A cidade, com suas casas simples de madeira e telhado de barro, parecia ainda mais silenciosa do que de costume, como se esperasse por algo que estava prestes a acontecer. Meu nome é Antônio e sou filho de uma família simples, lavradores da terra. A vida por aqui não tem muita novidade, mas de vez em quando, algumas histórias antigas ressoam entre os moradores. E essas histórias, muitas vezes, acabam se misturando com a realidade de uma forma que ninguém consegue explicar direito. A mais assustadora delas, sem dúvida, é a da cobra gigante que aparece dentro dos poços e cacimbas durante a quaresma, especialmente na Sexta-feira Santa. Os mais velhos sempre disseram que a cobra não era qualquer serpente comum. Eles falavam que era uma cobra enorme, com o corpo coberto por escamas brilhantes como ouro, e que surgia dos poços e cacimbas para avisar que algo ruim estava prestes a acontecer. Para eles, ela era um símbolo de pecado, um sinal de que algo sombrio estava escondido naquele poço. Alguns diziam que ela era a guardiã dos segredos de morte e traição que por algum motivo estavam enterrados ali, esperando para serem revelados. Mas a maioria dos moradores tratava isso como uma superstição, algo que se contava para assustar as crianças ou para justificar certos infortúnios. Eu, pessoalmente, nunca dei muita atenção para essas histórias. Achava que eram apenas conversa fiada, algo para dar um clima de mistério ao nosso dia a dia, sem grandes repercussões. Mas naquele ano, algo aconteceu que fez até eu duvidar do que eu acreditava. Era quase fim de tarde e eu estava ajudando meu pai a carregar as ferramentas de volta para casa. Meu pai, Joaquim, é um homem de trabalho duro e sempre me ensinou a ser responsável, a cuidar da nossa terra e da nossa gente. Ele sempre foi muito prático, muito realista, mas naquele dia, depois de voltar da igreja, ele estava mais quieto do que o normal. Ele me olhou com um olhar estranho, como se tivesse visto algo que não queria falar. Eu estava perto de nossa cacimba, uma velha construção de pedra onde pegávamos água para a casa, quando ele me chamou. Eu me aproximei e vi que ele estava olhando fixamente para o buraco. O que me chamou a atenção foi o silêncio. Normalmente, sempre se ouvia o som da água correndo para encher o recipiente. Mas naquele momento, estava tudo quieto. Nem o vento passava. O poço parecia mais profundo do que o normal, como se tivesse engolido o som ao redor. Antônio, ele disse com a voz tremendo levemente, me ajuda a cobrir isso aqui. Acho que algo não está certo. Ele não precisou dizer mais nada. Eu sabia que ele estava sentindo a mesma coisa que eu. Uma sensação estranha no ar. Eu sempre acreditei que meu pai era imune a essas coisas, que ele nunca seria afetado por superstições. Mas naquele dia, ele estava visivelmente incomodado. Apertei a chave da tampa e comecei a tentar tampar o buraco. Mas a sensação de estar sendo observado só aumentava. Eu sentia um peso nas costas, como se alguém estivesse me vigiando, e a cada movimento que fazia, o silêncio parecia aumentar. Foi então que ouvi o barulho. Um som baixo, quase um sibilo vindo de dentro do poço. Eu congelei. Era impossível de ignorar. Meu pai me olhou com um medo que nunca tinha visto antes. Ele tentou disfarçar, mas eu vi. Ele estava com medo. Antônio, não mexa mais com isso. Vamos embora agora, ele disse com a voz rouca e urgente. Antes que eu pudesse responder, um estrondo veio de dentro do poço, algo como um grito abafado, e eu vi. Algo se mexeu nas sombras da água escura. Não era uma cobra comum, nem um bicho qualquer. Era algo maior,
imenso com o corpo que parecia se estender para fora do poço, envolvendo tudo ao redor com uma presença avassaladora. Aquilo tinha os olhos mais vermelhos que já vi em minha vida, e sua boca, cheia de dentes afiados como facas, estava aberta, pronta para devorar tudo que estava ao seu redor. Meu pai tentou puxar-me para longe, mas algo o deteve. Algo invisível que parecia nos prender ao chão, como se o próprio solo não nos quisesse mais. Eu não conseguia respirar. Aquele cheiro de podridão que vinha do poço me sufocava. Minha visão ficou turva e tudo o que conseguia ouvir foi o sibilo daquela serpente gigante, cada vez mais forte e mais próximo. Em um movimento desesperado, meu pai gritou: "Ajoelha, Antônio! Pede perdão! Pede perdão agora! Rápido!" Eu não sabia o que fazer. A única coisa que pensei foi em pedir perdão, como ele me disse. Então eu comecei a rezar, sem saber se aquilo tinha alguma chance de funcionar. Eu pedia a Deus com todas as forças que me livrasse daquele mal. De repente, o vento soprou forte e a pressão sobre mim diminuiu. Quando olhei de novo, o poço estava vazio. O silêncio voltou e o cheiro se dissipou. Não havia mais nenhum sinal de vida, nem da cobra, nem de qualquer outro bicho. Meu pai me puxou pela mão e disse com a voz quebrada: "Vamos embora agora e não fale sobre isso a ninguém, entende?" Nós saímos de lá rapidamente, sem olhar para trás. Mas as imagens do que vi ficaram comigo por muito tempo. Até hoje, sempre que passo perto de um poço ou de uma cacimba, não consigo deixar de pensar naquela cobra e nos olhos vermelhos que pareciam me seguir. Nunca mais falei sobre isso com meu pai, mas sabia que ele sentia o mesmo medo que eu. A lenda sobre a cobra gigante é verdadeira. Não sei se era um espírito, um sinal de Deus ou alguma entidade maligna, mas sei que, naquela Sexta-feira Santa, em São José do Meio, algo oculto foi revelado. E nada jamais foi o mesmo depois disso. Tudo mudou no começo daquela sexta-feira, no mês de abril. O céu estava encoberto, como se um manto escuro tivesse se estendido sobre a cidade. O cheiro de chuva vinha no ar, mas ninguém esperava que daquela vez a tempestade trouxesse algo mais do que água. Naquela manhã, quando o sol se escondeu, vi um homem desconhecido chegando de bicicleta na praça central de Buritizal. Ele estava vestido de forma estranha, com um paletó preto, sujo e desbotado, e uma boina que cobria parcialmente seus cabelos grisalhos. Na mão, ele carregava uma mochila pesada que mais parecia ser feita de lona. Ele parou na esquina da praça e olhou ao redor, como quem procura algo, mas não falava com ninguém. O mais estranho era que, embora fosse uma cidade pequena, ninguém tinha visto aquele homem antes. A primeira impressão que tive foi de que ele estava perdido, mas havia algo no olhar dele que me fez sentir uma leve inquietação. "Ele é de fora, com certeza", murmurei comigo mesma, já me afastando para não chamar atenção. Mas fui observando de longe. O homem parecia procurar algo, ou alguém. Depois de alguns minutos, ele se aproximou da velha igreja de São José, onde o padre Carlos costumava rezar a missa todos os domingos. Quando ele entrou na igreja, a porta se fechou atrás dele com um rangido tão alto que todo mundo na praça virou a cabeça para ver o que acontecia. Não sei porquê, mas sentia que algo estava para acontecer. O dia seguiu calmo, mas a atmosfera estava estranha. As pessoas na cidade começaram a sussurrar sobre o homem misterioso e sua entrada na igreja. Uns diziam que ele parecia um estrangeiro, que não tinha sotaque de lugar nenhum. Outros, mais supersticiosos, diziam que ele era um homem de dentro, alguém vindo de um lugar de além, um ser de outro mundo. Eu não acreditava em coisas assim, mas a inquietação estava se espalhando como fogo no mato seco. Naquela noite, depois do jantar, decidi ir até a igreja. Algo me puxava para lá, e eu não sabia o quê. Fui sozinha, como sempre fazia.
A igreja estava vazia. Apenas algumas velas ainda queimavam, deixando o ambiente iluminado de forma suave. Quando entrei, vi o padre Carlos, que estava sentado em um banco, com a cabeça baixa, como se estivesse rezando. Mas, ao me aproximar, percebi que ele não parecia em paz. Seus olhos estavam marejados e sua expressão era de um homem completamente abatido. Padre, o que houve? Perguntei, já sentindo o arrepio na espinha. Ele demorou um pouco para me olhar, como se tivesse saído de um transe. Meu filho, disse ele com a voz rouca, você não sabe o que está acontecendo aqui. Algo terrível está para acontecer em Buritizal. Eu não entendi direito, então perguntei mais uma vez. Que coisa terrível, padre. Ele olhou para o altar da igreja, os olhos fixos em um ponto distante. Aquele homem, ele não é o que parece. Ele não é daqui. Ele está procurando algo, e o pior é que ele encontrou. Nesse momento, a porta da igreja se abriu de forma brusca, fazendo um barulho surdo. Era o homem que eu vira mais cedo. Ele entrou devagar, com a mochila nas costas, e se aproximou do altar, como se estivesse em uma missão. Seus olhos estavam fixos em algo, e não parecia nem um pouco surpreso com nossa presença ali. Padre Carlos, disse ele, com uma voz calma, mas fria. Eu preciso saber onde está o que me pertence. O padre deu um passo atrás, como se tivesse visto um espectro, e os dois se encararam por um longo tempo, em um silêncio que parecia durar horas. Você não entende, não é? O homem continuou. O que está aqui não pertence a você. Você não pode protegê-lo, ninguém pode. Nas semanas seguintes, a cidade inteira sentiu o peso da presença daquele homem. Ele começava a aparecer em lugares inusitados, nas estradas de barro que levavam aos sítios, nas margens do rio que cortava Buritizal, até nas festas da igreja. A cada vez que ele passava, uma sensação de desconforto tomava conta das pessoas, como se algo estivesse à beira de acontecer, mas ninguém sabia exatamente o que. Eu, como todos, tentava ignorar, mas algo dentro de mim sabia que a resposta estava no mistério da igreja. O homem tinha um objetivo, e mais estranho ainda, o padre Carlos parecia saber o que era, mas se recusava a falar. Uma noite, enquanto estava em casa, ouvi um barulho vindo da direção da igreja. Fui até a janela e vi uma luz fraca vindo de lá. Decidi, então, ir até lá e descobrir o que estava acontecendo. Quando cheguei à igreja, encontrei a porta aberta e o padre Carlos estava de joelhos, como se estivesse orando. Mas algo estava errado. Ele estava pálido, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo impossível. Padre, o que está acontecendo? Perguntei, aproximando-me com cuidado. Ele não respondeu. Apenas apontou para o altar, onde uma grande cruz de madeira estava quebrada, com pedaços espalhados pelo chão. Foi então que percebi algo ainda mais perturbador. Um cheiro forte de enxofre tomava conta do ambiente, e no meio da igreja, sobre o altar, havia uma marca estranha, como se tivesse sido feita com sangue. Ele já encontrou, disse o padre com a voz trêmula. Ele já encontrou o que procurava. Na noite seguinte, a cidade foi tomada por um terror que jamais esqueceria. O homem apareceu na praça, mas desta vez ele não estava sozinho. Atrás dele, uma sombra escura o seguia, com olhos vermelhos e um formato que parecia distorcido, como se fosse uma criatura que não deveria existir. Os moradores começaram a correr em pânico, mas ninguém podia escapar. Os cães começaram a uivar, os galos cantaram fora de hora e uma neblina espessa se espalhou pela cidade. Aquela noite foi como um pesadelo. As pessoas diziam que o homem havia se transformado em algo ainda pior, em algo que não tinha mais humanidade. Ele havia invocado forças que estavam além do que qualquer um em Buritizal poderia compreender. Eu vi com meus próprios olhos. Quando ele chegou na praça,
A sombra que o seguia desapareceu, e com um grito terrível, o homem se lançou contra o céu, desaparecendo em um flash de luz. Desde aquela noite, ninguém mais o viu. Mas o que é mais estranho é que a marca na igreja nunca desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu com o homem ou o que ele procurava, mas o medo ainda paira sobre Buritizal, e o silêncio da cidade nunca mais foi o mesmo. Eu me chamo Geraldo, sou morador dessa cidade há muitos anos. O que vou contar, muitos vão chamar de loucura, outros vão se calar, mas eu sei o que vi e sei o que senti. Nunca pensei que algo assim poderia acontecer em um lugar como aquele, onde tudo parecia ser tão pacífico. Mas às vezes os segredos do mundo são enterrados nas coisas mais simples. Tudo começou quando um homem de fora chegou à cidade. Ele era novo na região, não falava muito sobre sua vida, e as poucas palavras que trocou com as pessoas sempre estavam envoltas em mistério. Seu nome era Antônio, e ele se hospedou na casa de Dona Eulália, uma mulher já idosa e conhecida por todos. Ela morava perto da estrada de terra, o único caminho que ligava a cidade ao resto do mundo. A estrada, conhecida por ser perigosa, com curvas traiçoeiras e árvores altas que bloqueavam a visão, estava deserta na maioria dos dias. Mas Dona Eulália sempre dizia que o silêncio da estrada tinha algo de especial, algo que mexia com o coração dos que passavam por ali. Antônio não parecia ter medo. Sempre que alguém comentava sobre a estranha sensação de inquietação ao percorrer aquele caminho, ele apenas sorria e dizia que gostava de lugares assim, que despertavam os sentidos. Aquela estrada, no entanto, não despertava apenas sentidos, ela despertava memórias, como se fosse um portal para o desconhecido. Naquela tarde quente de sexta-feira, quando o céu parecia ardente e a poeira levantava-se com o vento, Antônio decidiu sair para uma caminhada. Dona Eulália, com sua visão afiada de mulher do interior, olhou-o com certo desdém. Melhor não ir para aquela estrada, rapaz. O dia não está bom para isso. Ela sempre falava sobre a estrada como se fosse algo além de um simples caminho de terra. Mas Antônio não deu ouvidos. Enquanto caminhava, o som do vento nas folhas secas e os passos arrastados pela poeira faziam uma música estranha no ar. Era quase como se a própria estrada soubesse da sua presença. O silêncio era quebrado apenas pelo canto distante dos pássaros e o farfalhar das árvores que, de certa forma, pareciam observar o homem. Era difícil explicar, mas era como se algo estivesse espreitando, algo que não deveria estar ali. Foi então que, no fim da estrada, ele a viu. A mulher de vestido preto, com os cabelos negros como a noite, de pé à beira do caminho. Ela estava parada, imóvel, olhando fixamente para ele. Não havia vento suficiente para que seu vestido se movesse, mas ainda assim ele parecia flutuar, como se estivesse preso no ar. "Quem é você?" Antônio perguntou, tentando disfarçar o frio na espinha. Ela não respondeu, apenas continuou a olhar para ele, com um sorriso que não parecia um sorriso, mas sim um aviso. Então, com um movimento lento, ela apontou para o outro lado da estrada, onde uma figura se aproximava. Era um homem alto e magro, com os olhos vazios. Ele não fazia barulho ao andar, como se estivesse flutuando sobre o chão. Antônio, assombrado, tentou dar um passo para trás, mas suas pernas estavam pesadas, como se a terra estivesse absorvendo sua energia. A mulher, agora com um olhar penetrante, falou com uma voz que não parecia humana. "Não é tarde demais. Você já cruzou o limite. Eles vêm por você." Quando Antônio tentou se virar e correr, sentiu algo quente escorrer por seu pescoço. Era sangue. Não havia ninguém ao redor para o ferir,
mas ele sentiu a dor, um corte profundo, como se uma lâmina invisível tivesse cortado sua pele. Ele olhou para as mãos e, ao vê-las manchadas de sangue, caiu de joelhos, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, a estrada ao seu redor pareceu mudar. As árvores começaram a se mover, mas não como deveria ser. Elas pareciam estar se aproximando, comprimindo o espaço ao seu redor. O céu, antes claro, se cobriu de nuvens escuras, e o vento forte levantou a poeira até quase cegá-lo. Você desrespeitou a terra, o sangue da terra, disse a mulher, com uma voz agora como um sussurro, como se estivesse dentro da sua cabeça. Agora ela vai cobrar o que lhe é devido. Aquelas palavras ressoaram no fundo da sua alma, como se ele soubesse exatamente o que isso significava. Mas antes que pudesse entender, a sombra do homem magro se aproximou dele e a visão dele se distorceu. O homem com olhos vazios se aproximou como uma besta faminta, os dentes afiados e a língua longa. Foi aí que Antônio gritou. Mas não havia som, seus lábios se mexiam, mas sua voz parecia ter sido silenciada pela própria terra. O homem agora estava diante dele. Sua presença era esmagadora, um peso invisível que fazia Antônio se curvar para a frente. A mulher de preto começou a caminhar lentamente para ele, seu sorriso agora mais largo, mais maligno. Não há escapatória, ela sussurrou, e suas palavras pareciam cortar o ar como facas afiadas. Quando a figura masculina avançou, o homem de olhos vazios, Antônio finalmente conseguiu se mover. Correu, mas sua corrida não parecia levá-lo a lugar nenhum. Ele estava preso, como se a estrada estivesse viva, sugando-o para o fundo da terra. Naquele momento, ele entendeu que a estrada não era apenas um caminho. Ela era um lugar de transição, entre mundos, entre vida e morte. E ele havia sido chamado para fazer parte da história obscura daquele lugar. Quando ele finalmente desmaiou, a estrada parecia acalmada, e o céu claro novamente se abria sobre o lugar. No entanto, ninguém jamais o viu voltar para a cidade. Eles diziam que ele estava perdido, talvez tivesse seguido em frente ou caído em algum buraco. Mas eu sei o que realmente aconteceu. Eu estive lá, no mesmo lugar onde Antônio desapareceu, e vi as marcas que ele deixou para trás. Era como se o chão tivesse engolido ele vivo. E ainda hoje, sempre que cruzo aquela estrada, posso ver a mulher de preto à distância, com os olhos vazios e um sorriso de triunfo, esperando por mais uma alma para levar para os outros lados da terra. Era uma sexta-feira da paixão. Eu estava voltando de um trabalho no campo, onde havia passado a tarde cuidando das galinhas e organizando a pequena horta da fazenda onde morava. O sol já estava baixo no horizonte e o céu tingido de um vermelho estranho parecia advertir que algo não estava certo. Era o tipo de céu que faz a gente olhar para trás, como se estivesse sendo observado. Eu não sou de sentir medo, mas a sensação era de que algo se aproximava. Eu estava no caminho de terra que dá acesso à cidade, aquele trecho que passa pela velha capela de São Pedro. É uma estrada estreita, com árvores altas que se fecham por cima, criando um túnel natural. Sempre ouvi histórias sobre aquele pedaço de estrada. A maioria falava do Homem do Som. Diziam que durante a noite ele aparecia em formas diferentes, às vezes como um vulto, outras como uma figura de um homem comum. O estranho é que ele nunca falava, só fazia sons como se estivesse chamando alguém ou tentando avisar alguma coisa. Mas eu nunca liguei muito para isso. Achava que era só conversa de quem tinha medo do escuro. Naquele dia, contudo, eu ouvi. Primeiro, um som baixo, como um murmúrio. Pensei que fosse o vento ou algum animal se movendo na mata.
Mas logo o som ficou mais claro, mais nítido. Era como se alguém estivesse cantando, mas um canto distorcido, como se fosse de uma pessoa que já estivesse em outro lugar, outra dimensão. O ar pareceu pesar de repente, e eu parei paralisado, sentindo o coração acelerar. Não sabia se voltava ou se seguia em frente. O som era sedutor, mas ao mesmo tempo perturbador. Algo não estava certo. Naquela estrada, às 9 horas da noite, não deveria haver ninguém além de mim. Eu dei alguns passos para frente, tentando entender de onde vinha o som. Ao virar a curva, a figura apareceu, meio encoberta pelas sombras das árvores. Era um homem, mas a aparência estava estranha. Ele não parecia ter idade, não tinha forma definida. A voz, o canto, saíam dele como se fosse parte do vento. Ele estava parado, olhando fixamente para mim. Meus pés ficaram pesados, como se a terra quisesse me engolir. Eu não sabia o que fazer. A sensação de que aquela figura estava ali com uma intenção não era só um pressentimento, era uma certeza. O ar, agora mais espesso, parecia me sufocar. Ele não se mexeu, apenas observava. O medo começou a se misturar com a curiosidade. O que ele quer? Pensei. Quando finalmente consegui falar, a única coisa que saiu foi um sussurro. Quem é você? A figura não respondeu, mas seu corpo foi se aproximando de mim com uma lentidão sobrenatural. O canto, que antes parecia distante, agora estava mais próximo, quase dentro da minha cabeça. Eu estava paralisado. Meu corpo não reagia e, por algum motivo, não conseguia desviar o olhar. Foi então que ele falou, mas não com palavras. A voz parecia vir do fundo de um poço, arrastada e cheia de eco. O caminho da noite é estreito e você está prestes a entrar. Aquelas palavras se repetiam como se estivessem ecoando no meu cérebro. Um frio tremendo tomou conta de mim e o medo se transformou em pânico. Minha mente tentava processar a situação, mas a realidade parecia distorcida. Era como se o tempo estivesse se arrastando, fazendo cada segundo durar uma eternidade. De repente, a figura deu um passo para trás e fez um gesto com a mão, como se me convidasse a segui-lo. Algo na sua postura me dizia que não era apenas uma sugestão, mas uma ordem. Eu queria gritar, correr para longe, mas o medo me imobilizou ainda mais. Ele começou a se mover em direção à capela de São Pedro e, sem entender como, comecei a segui-lo, meus pés arrastando pela estrada de terra. Eu sabia que estava cometendo um erro, mas algo dentro de mim me impulsionava a continuar. Chegamos à capela. O silêncio agora era absoluto. O homem, ou aquilo que ele era, parou na entrada da capela e, com um gesto, me indicou para entrar. A porta estava entreaberta, como se me esperasse. Não sei o que me levou a cruzar aquele limiar. Talvez fosse o fato de que, naquele momento, eu sentia que não tinha mais escolha. Dentro da capela, a escuridão era densa. Não havia uma única vela acesa e o cheiro de mofo e madeira velha pairava no ar. Quando olhei para o altar, percebi que havia algo sobre ele. Não era uma cruz, nem qualquer outra imagem religiosa. Era uma figura que parecia ter sido esculpida em carne humana, coberta por um manto negro. Não conseguia identificar o que era, mas meu corpo sentia uma presença pesada, maligna. A figura do homem estava agora ao meu lado, observando-me atentamente. Ele não se movia, mas seu olhar penetrava cada parte de mim. A voz novamente ecoou em minha mente, como um eco distante. Este lugar foi o começo e será o fim. Aqui todos os caminhos se encontram. Foi então que eu vi, no fundo da capela, um buraco no chão. Não era grande, mas a visão daquele abismo me fez tremer. Não conseguia ver o fundo, e o mais estranho era que, quanto mais eu olhava, mais eu sentia como se estivesse sendo sugado para dentro dele.
Meu corpo parecia ser puxado por uma força invisível, mas algo, não sei o que, me impediu de me aproximar. O homem deu um passo à frente e sua voz, agora mais clara e dolorosa, se fez ouvir novamente. Você sabia que um sacrifício seria necessário. Agora é hora de pagar. Meu coração quase parou. Eu não sabia do que ele estava falando, mas no fundo, uma parte de mim sentia que eu estava ali por uma razão que eu não entendia. O abismo parecia crescer, como se quisesse me engolir. A história que venho contando pode parecer confusa, ou talvez até uma fantasia, mas posso garantir que o que vivi naquela noite foi real. O homem se virou e, sem mais palavras, desapareceu na escuridão. A capela voltou ao silêncio e eu fui capaz de escapar. Quando finalmente deixei o local, o canto que ouvira anteriormente voltou a ecoar em minha mente. Nunca mais voltei para aquele lugar e nunca mais consegui olhar para a estrada que passa pela capela da mesma forma. Não sei o que realmente aconteceu naquela noite. Não sei se o homem que encontrei foi real ou se era algo do além. Mas uma coisa é certa. Depois daquela sexta-feira da paixão, algo mudou dentro de mim. Tudo começou com a chegada de um homem estranho. Ele apareceu numa quarta-feira à tardinha, num tempo em que a quaresma já estava quase no fim. Um vento esquisito começou a soprar desde de manhã, daqueles que arranca a folha seca e bate porta de casa fechada. E esse vento veio com um silêncio que não era normal. Nem passarinho cantava. Eu estava voltando da roça com a enxada no ombro e o chapéu quase voando da cabeça, quando vi ele na beira da estrada, debaixo do pé de gameleira, bem no alto do morro, onde a estrada faz curva antes de descer para o povoado. Ele estava parado com um sobretudo preto. Isso mesmo, um sobretudo pesado, como se estivesse no frio do sul, mas em pleno Maranhão, com um sol de rachar mamona. Tinha uma mala pequena do lado, daquelas de couro antigo, e usava um chapéu amassado cobrindo o rosto. Na hora pensei que fosse um doido, desses que andam por aí sem rumo. Mas quando passei por ele, ele virou levemente a cabeça e me disse: "O vento sempre vem primeiro, né?" A voz dele era fina, mas firme, como se já me conhecesse. Eu parei, meio sem entender, e perguntei se ele precisava de carona ou de alguma coisa. Ele só apontou para baixo, para a direção do povoado, e disse: "É para lá que eu vou. O vento já chegou lá também." Aquilo me deu um calafrio, porque de fato o vento tinha mudado o tempo inteiro naquele dia. Meu cachorro, que sempre me esperava na porteira, estava acuado debaixo da casa. E Dona Teresa, minha vizinha, disse que os galos cantaram fora de hora naquela manhã. O tal homem desceu a estrada lentamente, enquanto eu fiquei parado olhando ele sumir no meio da poeira. Quando cheguei em casa, contei para minha mulher, Valmira, que logo fez o sinal da cruz e disse para eu não dar papo para estranho nessa época do ano, porque o diabo anda solto entre o domingo de Ramos e o domingo de Páscoa. Na manhã seguinte, a feira do povoado estava esquisita. Todo mundo parecia tenso. Um bezerro nasceu morto com a cabeça virada para trás, e Dona Carmosa, que vende peixe, disse que sonhou com a filha dela enfiada num caixão com os olhos abertos. Essas coisas até acontecem por aqui, mas não tudo junto. O homem estranho apareceu na feira. Estava no meio da praça, sentado na sombra do coreto velho, com a mesma mala do lado. Só que agora usava uma bengala escura e ficava batendo ela no chão, como se marcasse o tempo. As pessoas evitavam passar perto. Quem olhava para ele dizia que parecia que ele sabia da sua vida toda. E não era exagero. O filho de seu Dioclésio, por exemplo, que já tinha se metido com uns roubos de galinha no ano passado, desmaiou só de olhar para a cara do sujeito. Foi nessa mesma tarde que o vento voltou com mais força. Um vento quente, seco, que carregava a poeira do campo e fazia as janelas baterem sozinhas.
A porta da igreja chegou a abrir com força, mesmo estando trancada. O padre João Ubiratã, que é de Balsas, mas está aqui faz uns 3 anos, disse que nunca sentiu aquele tipo de vento. Ele comentou que parecia que vinha de baixo, do chão mesmo, como se tivesse um buraco aberto lá embaixo, soprando para fora. E aí começaram os sonhos. Naquela noite, sonhei com o mesmo homem, mas ele não estava de chapéu, nem de sobretudo. Estava nu, coberto de barro, com os olhos todos brancos me encarando do meio da lagoa. Eu acordava com gosto de terra na boca e não era figura de linguagem, não. Tinha terra no lençol, no canto da cama. Valmira também começou a ter pesadelos. Disse que sonhou com uma procissão de gente sem rosto andando na beira da estrada, indo para o mato onde fica o pé de pau torto, aquele mesmo onde o homem apareceu. E a cada noite, mais gente do povoado dizia que sonhava com ele. Naquela noite, quando o relógio na sala bateu às 10 horas, os sons das folhas secas arrastadas pelo vento se tornaram mais intensos. O vento não soprava forte, mas a sensação era de que alguma coisa ou alguém estava à espreita nas sombras das árvores. Eu já havia me acostumado a isso, mas algo naquele momento me incomodou de uma maneira que não conseguia explicar. A porta da frente, que eu sempre deixava encostada, estava agora completamente fechada. Olhei para a janela, onde os galhos da árvore se projetavam, e notei que algo parecia se mover entre as folhas. Ouvindo meu coração acelerar, decidi dar uma volta pela casa. O ar estava gelado e a tensão no meu peito só aumentava. Senti que algo estava prestes a acontecer, como se a casa inteira estivesse esperando que eu fizesse algo. Quando passei pela janela da sala de estar, vi uma sombra escura passando rapidamente e alguém, me observava do lado de fora. Não era possível ver direito, mas parecia um vulto. Ele estava parado no campo, perto da cerca. Em um impulso, fui até a porta dos fundos e abri devagar, tentando não fazer barulho. O vento agora estava mais forte e as árvores balançavam violentamente. A luz da lanterna tremia em minha mão, iluminando as sombras do mato. Passei pela casa e me aproximei da cerca. A sombra ainda estava lá, parada, sem se mover. Quem está aí? Component placement. Perguntei, tentando manter a calma, embora meu corpo tremesse sem que eu conseguisse controlar. Nenhuma resposta. Apenas o som do vento e o sussurro das árvores. Continuei observando, esperando uma reação. Mas a figura parecia se distanciar lentamente, indo em direção ao mato, até desaparecer por completo na escuridão. Fechei a porta rapidamente e respirei fundo, tentando me convencer de que tinha sido apenas o medo, minha mente pregando peças. Mas algo me dizia que aquilo não tinha sido normal. Na manhã seguinte, fui ao mercado comprar alguns mantimentos. Conversando com os moradores da cidade, perguntei se alguém sabia algo sobre o estranho homem que vi na noite anterior. Todos me olharam com desconfiança e disseram que não haviam notado nada fora do normal, mas eu percebia uma tensão no ar, como se todos soubessem de algo que eu não sabia, mas ninguém estava disposto a falar. Quando voltei para a casa, encontrei algo que me fez gelar o sangue. Um pedaço de papel amassado na porta da frente. Desdobrei cuidadosamente e, ao ler, senti meu corpo inteiro arrepiar. Era uma mensagem simples, mas tão direta quanto o olhar de um predador. Vim buscar o que é meu. A frase estava escrita com letras trêmulas, como se a pessoa estivesse com medo de escrever, mas também com uma certeza cruel de que ninguém poderia impedir o que estava prestes a acontecer. A mensagem não fazia sentido, e minha cabeça começou a girar com perguntas. Mas uma coisa era certa. O ser que eu vira não era humano, e ele estava vindo para a minha casa. A cada passo que eu dava pela casa, o ambiente se tornava mais pesado. O ar parecia mais denso, quase impossível de respirar, como se o próprio lugar estivesse se fechando sobre mim. Um calor estranho se espalhou pelo ambiente, mas ao mesmo tempo,
Uma sensação de frio cortante tomava conta dos meus ossos. Eu sabia que não estava mais sozinho. Na noite seguinte, a sensação de estar sendo observado voltou, mas agora mais forte. Algo me fazia olhar constantemente para as sombras da casa, como se esperasse ver aquele vulto se aproximar. Eu já não estava mais em paz com os sons da noite, e o que antes parecia ser uma brisa suave, agora soava como uma presença ameaçadora, aguardando pacientemente. Por mais que eu tentasse me convencer de que tudo isso era apenas minha mente jogando truques, a sensação de que havia algo ali, bem atrás das paredes da casa, não se dissipava. Decidi que não poderia esperar mais. Como se uma força interna me impulsionasse, fui até o porão. A porta estava trancada há dias, mas ao me aproximar, percebi que não estava mais segura. Ela estava aberta, o que era impossível. Lembrei-me de que tinha trancado aquela porta naquela manhã. Desci as escadas lentamente, as madeiras rangendo a cada passo. Quando cheguei ao último degrau, a lanterna começou a piscar, como se algo a estivesse sugando. Por um instante, tudo ficou escuro e ouvi uma respiração pesada, como se alguém estivesse ao meu lado. Antes que eu pudesse reagir, a lanterna acendeu novamente, revelando a figura que estava em pé diante de mim, com o olhar fixo. Era a mesma sombra que eu vira na noite anterior. Não havia dúvidas. Era a mesma pessoa. Ele não estava mais longe, não estava mais se afastando, mas agora estava dentro da casa, de alguma forma. Seu olhar não era humano. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se a própria alma tivesse sido consumida por algo maior e mais terrível. Você não pode fugir, ele disse, a voz abafada e gutural, como se viesse de algum lugar distante e sombrio. A casa é minha. Não sabia o que fazer, e no momento em que ele deu um passo em minha direção, as luzes se apagaram. A casa se envolveu em uma escuridão total. Tudo o que restava era o som da respiração que ecoava ao redor, o som das minhas batidas do coração e o silêncio ensurdecedor daquilo que aguardava no escuro. A escuridão parecia engolir tudo ao redor. Eu não conseguia ver nada, mas sentia a presença daquela criatura como se ela estivesse ao meu lado, a poucos centímetros de mim. O ar estava mais denso, quase impossível de respirar. As paredes da casa pareciam se fechar, como se o próprio lugar estivesse tomando vida, tornando-se uma prisão implacável. De repente, uma luz fraca se acendeu em um canto do porão. Era a lanterna, mas a sua luz tremia, como se estivesse prestes a se apagar novamente. Com um impulso de desespero, a segurei com ambas as mãos, apontando para onde a figura estava. Mas, para minha surpresa, a criatura não estava mais à minha frente. Eu estava sozinho no porão. O que eu vi não era mais uma presença sombria, mas sim um espaço vazio e silencioso. O sentimento de ser Por mais que estivesse apavorado, algo dentro de mim exigia respostas. Olhei em volta, tentando encontrar algum sinal que me indicasse o que fazer. Foi então que percebi. Na parede do porão, um velho quadro estava pendurado de forma irregular. Algo parecia estranho nele. A pintura estava desbotada, mas o suficiente para eu reconhecer a figura que estava ali. A mesma sombra que eu vira na noite anterior. A pintura era de uma mulher, mas seu rosto estava distorcido, como se estivesse sendo puxado para fora do quadro, como se sua essência estivesse tentando escapar. O ar parecia gelado ao redor e eu me senti novamente sendo observado. Era a sensação de que algo estava prestes a se revelar. Com a coragem que ainda restava em mim, me aproximei da pintura. A cada passo, a sensação de tensão aumentava e o sussurro do vento parecia mais forte. Quando estiquei a mão para tocar o quadro, um som estrondoso ecoou ao redor. A casa inteira parecia tremer, como se estivesse sendo rasgada ao meio. A pintura, agora em ruínas, se desfez diante dos meus olhos, e ao fundo, uma porta secreta apareceu. Era uma passagem estreita, escondida na parede, mas tão antiga quanto a casa.
Sem pensar, entrei. Dentro da passagem, o ar estava ainda mais gelado. Eu podia ver uma luz distante à frente, e algo em mim dizia que era lá que a resposta estava. Com passos rápidos me aproximei da luz, sentindo uma pressão crescente em meu peito, como se eu estivesse sendo puxado para algo muito maior do que eu podia compreender. Cheguei até uma pequena sala, onde o ar estava impregnado por uma energia estranha. No centro, uma pedra negra estava colocada sobre um altar. Eu sabia o que tinha que fazer, mas meu corpo se recusava a obedecer. A sensação era de que algo estava prestes a se libertar. Algo antigo, algo que deveria ter permanecido esquecido. Foi então que eu ouvi uma voz familiar, mas que eu não conseguia identificar. Ela sussurrava meu nome, e então uma imagem apareceu diante de mim. A mesma sombra, agora com um rosto humano. Ele sorriu para mim, mas não havia nada de humano naquele sorriso. Era uma expressão vazia, fria, como se a morte estivesse olhando diretamente nos meus olhos. "Você não deveria ter vindo", disse a voz. Nesse instante, a casa começou a tremer com mais força. As paredes pareciam ceder, e eu senti que estava sendo engolido pelo lugar. A pedra começou a brilhar com uma luz intensa, e uma onda de energia percorreu o ambiente, quase me derrubando. Quando a luz se dissipou, tudo estava calmo. A casa, a sala, o quadro, tudo havia desaparecido. Eu estava de volta à minha casa, mas algo estava diferente. Não havia mais sombra, não havia mais presença. A casa parecia, pela primeira vez, completamente vazia. Olhei para o relógio na sala. Ele estava funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, no fundo de minha mente, algo não estava certo. Eu sabia que aquele não era o fim. E agora, o que restava de mim era apenas um eco daquele pesadelo.